Olá! Estamos então aqui hoje para mais um Astrologando, gente boa. Sejam todos bem-vindos, né? Querida Purnila Lovato já está aqui comigo do lado, a gente já estava proseando hoje, trocando umas figuras. Então vamos falar hoje, boa noite, Rosiana, boa noite para quem está aí do outro lado, sejam todos super bem-vindos. Boa Vamos ver se a gente noite. consegue conversar tudo. Diz aí, Pur. Boa noite para todo mundo também. Boa noite, Fer. Vamos ver, né? O astrologando de hoje, pelo jeito, é com emoção, né? Vai ser com emoção, gente, porque o nosso super Profundas. parceirão, né, ele está com algumas dificuldades, está vindo. Tá Ele está vindo, daqui a pouco ele vindo, então chega. lembrando, a gente vai chegando e a gente vai pondo para dentro. Então eu, É. Fernanda Vidigal, né, junto com Sandés Ferrari, que está chegando, e por Nila Lovato, 3 astrólogos, cada um com a sua história, cada um com o seu tamanho, tarólogos, alquimista, né? Nós somos um pouquinho de um tudo e, querendo ou não, estamos seguindo para outubro de 2022, deixando para trás aquilo que a gente viu no Tarologando passado. Que foi o quê? Né? O ingresso em Libra, as librianices, as questões de como é que a gente ia fazer as coisas bonitas, bem feitas, agradáveis. Tivemos várias questões, além da turminha, tudo retrogradando do outro lado do planeta, todo mundo lá dando uma volta para trás, ficando mais juntinho, e chegamos em outubro. Então, assim, esse vai ser um mês, no mínimo, memorável, né? Porque tem um monte de coisa que vai se mexer e vai deixar de ficar como estava aquele céu meio congelado. Então, a gente vai ter um Mercúrio direto em Libra a partir do dia 10, já começou, né? Já vem vindo. Então, habla mesmo, escuta mesmo. Sol e Vênus em quadratura, com Plutão em Capricórnio, uma surra astral, algumas coisas difíceis e tensas. Vênus, que teve Casime em Libra, um amor total, renascimento, transformação, clareza de entendimento, poder das relações, paixão e devoção. Pois é, nos eventos astronômicos, né, os principais eventos do calendário eram, e aí eu estou começando o calendário daqui, porque a gente veio até aqui no nosso outro astrologando. 17 de outubro, né, imagina, é onde a gente vai cair amanhã. A gente tem uma lua, né, que estará próxima das estrelas Castor e Pólux, para quem quiser observar o céu, as mais brilhantes das constelações ocidental de Gêmeos. A fase da lua, a lua chega na sua fase quarto minguante, temporada de abrir mão, de soltar, deixar ir. 20 de outubro, lua, a lua estará próxima da estrela Régulus, a mais brilhante da constelação ocidental de Gêmeos. No dia também, outubro 2021, chuva de meteoros, um pico de atividade da chuva de meteoros das Oriônidas, com radiante da constelação ocidental de Órion, onde ficam as famosas Três Marias. Então, talvez a gente consiga dar uma observada. E 25 de outubro, fase da Lua, a Lua chega à sua fase nova. Então, assim, marcando de novo, 21 e 22, porque são de dois canais, né? Fui olhar para 2 canais, tem essa chuva de meteoros que está prometendo que seja realmente um espetáculo no céu, principalmente aqui para o nosso setor, por conta de ter muito meteoro e que parece que é um resultante do cometa Halley, de uma movimentação no céu, então vai valer a pena. E no dia 25 de outubro, infelizmente, esse nosso eclipse solar é parcial, que não vai ser visível no Brasil. Então, é um fenômeno que poderá ser visto na Europa, norte da África, Oriente Médio e partes da Ásia. Não vai ser tudo isso, mas a gente fala os efeitos astrológicos. 26 de outubro, nós vamos ter também um foguete que vai lançar uma missão de carga para a Estação Espacial Internacional. Então, assim, nós temos o céu em movimento. Então, nós estamos deixando para trás, porque ainda estamos, né? A gente ainda está na librianice, ainda estamos em Libra, ainda estamos tentando cuidar um bocadinho do outro, fazer um pouquinho de agrado aqui, né, com a colar, não importa que tipo de parceiro seja. Antigamente, a gente tinha uma visão muito reducionista de parcerias, e hoje a gente tem tanta parceria, né, tanto parceiro, não, Pur, você é minha Né? parceira nesse momento, né, tem que cuidar direitinho de você. Né? Então, assim, Pô, foi uma temporada de trazer muito mais essas questões, né?
Então, Sim, deixa eu acho ver se eu que consigo trazer aqui uma outra coisa. a Então, gente tem que a gente tem apresentar, que compartilhar a tela. Eu não compartilhei. aproveitar esse cantinho aí, né, de Ver Libra, se eu porque consigo compartilhar a tela direitinho. Estamos mais ou menos aqui, ó. Vou ver se eu consigo partilhar direito, porque eu não estava partilhando, né? Então não vou nem falar, o resto já foi, né? você Era está me ouvindo depois bem, Fer? escritas, estou te ouvindo super bem, Tá. tá ótimo, né? Esse é o céu de hoje. Então, assim, estamos nessa parada do sucesso, né? 16 de outubro, aqui 19 passadinhas 30 horas, e aí a gente está com um Sol, com Vênus, com Mercúrio, ainda tudo libriano, tudo em Libra, então ainda estamos falando boas palavras. Boa noite, Tony, boa noite, Priscila, boa noite, Clarice. Né, ainda estamos em boas conversas e boas palavras, né, numa tentativa de manter Libra no seu devido lugar. Mas a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então, assim, Sim. a gente tem mais uma semana pela frente, essa semana pela frente já vai trazer outras perspectivas. Então, vamos tocar um pouquinho para Sim. frente. Tem algo para comentar daqui, pô? Não, só assim, ó, respirem fundo, aproveitem bem os últimos momentos, porque a gente vai mergulhar. Isso. Escorpião vem aí, né? Ainda estamos nesse céu libriano, já estamos com um ascendente assim, né, com a carinha escorpiniana, quer dizer, já há sinais no céu de virem as queimas e as fogueiras e as Uhum. transformações. Né? Então, assim, em termos de astrologia de outubro, a nossa agenda é mais ou menos conversar um pouco, que no dia 22 para 23, então vai depender do programa e tal, a gente tem o Sol conjunto Vênus em Libra. Aí a gente fecha. Então, veja, a gente fecha essa conversa de Libra, né? As librianices, como diz muito bem o Sam, vai se fechar por aqui, com chave de ouro e beleza, e começamos a falar de sangue, suor e lágrimas. Então, mesmo que a gente não queira transferir para Escorpião tudo aquilo que Escorpião é capaz de dar conta, né? Eu diria que é o signo que é capaz de dar conta de todas as nossas dificuldades, né? Então, normalmente é uma parada de grandes revelações, transformações, aí mexe lá nas entranhas, mexe nos segredos, mexe no que não está visto. Então, no dia 23 de outubro, Saturno direto, né, e Vênus em Escorpião. Dia 25 de outubro, a gente tem Lua Nova em Escorpião. Então, nós vamos começar a ter um verdadeiro conglomerado de gente, tudo lá em Escorpião, vai ficar bonitinho o céu. 28 de outubro, Júpiter vai dar uma retrogradada e vai voltar para Peixes. Isso atrapalha a gente, que é uma coisa, né? O cara já estava indo para um lugar, ele volta para outro lugar. 29 de outubro, a gente tem Mercúrio em Escorpião. No dia 30 de outubro, Marte retrograda. Então, assim, lá temos o cara de novo dando passitos para trás. 8 de novembro, lua cheia, né? E também vai estar conjunto com Mercúrio, Sol conjunto com Mercúrio. Uma lua cheia bem bonita. E dia 13 de novembro, marquem aí na agenda de vocês, que nós nos veremos de novo aqui no Astrologando. Aproveitando, né, para pedir também para quem está aí com a gente, quem tem acompanhado, não deixa de dar seu like, não deixa de dar uma compartilhada no nosso material. É uma forma do YouTube entender que a gente tem uma serventia, né? Então ajuda, sempre nos ajuda, ajuda cada um de nós individualmente e como equipe. Então vai Sim. ajudando o trabalho a criar um outro roteiro. O Né? E Fer, continuamos com problemas técnicos, então nós vamos continuando aqui, né, sim. conversando com Então, vocês. deixa Fala, eu aproveitar para fala. falar um pouquinho. Ótimo. Eu gosto da minha, às vezes, da minha ótica poliana, né? Mesmo que a gente esteja falando de escorpião, escorpião também é esse signo que sangue, suor e lágrimas, né? Que dilacera, que quer ver, quer trazer à tona as verdades e tem lá suas profundidades e a gente acaba não gostando muito dele porque ele faz um faxinão que dói, né? E aí eu fico com essa impressão assim, outubro, novembro, falta um pouquinho, assim, 3 meses mais ou menos, né, pro Natal, né, que é esse período, daqui a pouco, que
a gente começa a fazer faxina em casa, né? Então, começa a arrumar a casa, querer deixar tudo prontinho lá para Natal e Ano Novo, a casa está arrumada e tudo mais. Esse é um bom momento para a gente começar a fazer as faxinas, porque não vai ter jeito mesmo, a gente vai ter que limpar, né? Então, já aproveita, porque daí, assim, tudo que precisa ser limpo vai aparecer e você vai conseguir esvaziar aquela gaveta que você nunca consegue, entendeu? Vai lá, olha para ela está chamando você, né? E, enfim, e assim, dicas de limpeza, né? A gente pode fazer um bom material de limpeza bruxesco com um conjunto não muito ameno de alho, casca de alho, naftalina, cânfora. E como eu sou fã, põe uma arruda também que não faz mal. Coloca isso tudo no álcool. Se a gente, eu não peguei a receita bem certinha, mas dá para pegar isso tudo. Dá para colocar citronela também. Colocar tudo numa garrafa, enterrar. Isso, chacoalha bem, agita bem, enterra e vai tirar isso lá em março de novo. Então, vai ficar um tempo aí enterrado. Mas, enquanto isso, como você precisa limpar sua casa, você pode usar citronela, arruda, essas mesmas coisas. Pode pegar... Como é o Não, e nome daquele... aproveitar tudo isso que você está falando, mas assim, para quem não é tão bruxo, tá? Agora é para quem não é tão bruxo. Para quem não é tão bruxo, tudo isso que ela está falando, você pega um balde, né? Pega um bom pano de chão, pega uma vassourinha, não é? E aí você põe lá nesse balde um pouco de álcool, um pouco de água. Já ia chegar. Isso, você ia chegar lá. Mas lembrando que essa semana é lua minguante. Que é melhor ainda, né, para limpar. Então, essas coisas todas, primeiro a gente faz a limpeza física, como a gente costuma fazer na casa, normal, passa vassourinha, paninho úmido, tudo mais. Depois você vai fazer essa outra limpeza, que é uma limpeza bruxesca, mais astral, mais coisa assim, né? Então, aí sim, vai colocar nesse balde. Eu ia falar uma coisa que é super simples, que mesmo quem não é bruxo consegue fazer, que não tem dificuldade, que é pegar aquela pedrinha de anil, sabe? Aquela azul pra caramba. Sim, boa, então, boa. assim, dilui aquilo num balde, dilui bem, né? Porque ele é bem azul, não vai manchar sua parede branca depois me xingar, né? Dilui bem e limpa o chão, ou limpa esses lugares que você não corre o risco de tingir, limpa com o anil. É maravilhoso, uma limpeza energética fantástica. E aí, já que a gente está falando de astrologia, vamos percorrer um pouquinho da roda astrológica e ver quais são os assuntos da vida que eu estou precisando dar um olhar para fazer essa limpeza, né? Então, se eu estou indo, como é que eu estou indo para o mundo? Se eu preciso rever esse negócio, se eu estou fazendo isso direitinho, ou se eu preciso mudar alguma coisa aí, como é que anda a minha relação com o dinheiro? Como é que eu ando aprendendo? Como é que está na família? Daqui a pouco é Natal, né? Família é bom dar uma limpada agora, né? Porque depois o negócio começa... acertar né? aquelas coisinhas, aquelas farpas. Já devolve agora os enfeites de Natal que você pegou emprestado com a prima, que ficou de mal você, já devolve. Combina bem os programas, né, que vão fazer, para não ficar ninguém de fora, confere os convites, vê se está todo mundo ali, né? Você não esqueceu ninguém na lista de chamada, não é? Please, exatamente, né? Vê como é que anda você no mundo, né? Seus prazeres, sua criatividade, suas rotinas de saúde, se já foi ao médico, se não foi, vai fazendo essas revisões e vai tirando da frente o que está ali incomodando, vai limpando. Olha para você, vê se você foi mesmo para a academia. Lembra os planos do ano passado? Então, agora é a hora da gente começar a querer fazer essa faxina toda, né, por departamentos. Como é que vai o relacionamento, o casamento, a transformação? Você tem feito, né, a sua tarefa de casa que precisava fazer, seus planejamentos de viagem de final de ano, já foi lá ver quanto é que custa, já comprou passagem, já passou madrugada esperando um bom preço de voo, já fez listinha do que vai levar, do que não vai levar.
né? E por aí vamos, né? Propósitos para o ano que vem, né? Que tal arriscada a lista aquele que já está lá há 10 anos e você não fez ainda, né? Escorpião, vamos renovar, vamos limpar, vamos trazer coisas novas, né? O escorpião tem essa característica também de querer, de limpar, assim, de romper mesmo. Se precisar matar para limpar, ele vai matar, né? Para começar a nascer algo novo aí na história. Então, quem sabe está Por na isso que tem hora. que podar, não tem que podar? É hora da poda. Isso. Vamos fazer poda, poda Começa. consciente, desapego, desapego consciente daquilo que definitivamente não deu certo, não funciona, não funcionou, não vai funcionar. Então tá. Então entrega, né? É um momento importante de Isso. entregar. Isso. Vamos cortar o que tem que cortar, né? Isso. E aí, tá de acordo com o seu propósito, tá antenada com o seu propósito de vida? Não tá? Tá sobrando coisa, tá fazendo coisa demais, não tá dando conta de fazer? O que dá para tirar aí da frente, né? Sua relação com seus amigos, sua relação com a espiritualidade. Agora é a hora, gente, de fazer essa revisão toda aí e tirar da frente o que não é o foco, o que não ajuda a transformar. Vamos chegar lá, né? Tem 3 meses para fazer essa limpeza boa aí, para planejar um bom ano de 2023. Né? Daqui a pouco, saindo de Escorpião, a gente vai entrar num outro momento mais amplo, né? com ideias novas aí pela frente de Sagitário. Então, é um mês, aproveita. Né? Não assim, é uma É um forma de bom ver. momento. Não, mas é um bom Né? momento, né? É uma otobrite necessária. Outubro Sim. gera uma percepção de que, assim, game over. Ah, que tempo que sobrou? O tempo mínimo de você chegar na reta final. Então, assim, não é Isso. agora que eu vou começar alguma coisa, ou que eu vou dar start para... Não, é hora de realmente eu revisar o plano de voo, analisar que eu tenho um curto espaço de tempo e já tenho trocentas mil coisas que estão já pré-montadas para o final de ano. Bora fazer o que dá para fazer, bora jogar fora o que não funcionou. Né? Não rolou, não rolou. Não é uma hora que tem energia para grandes eventos, é uma hora que tem energia para renascimentos, até para algumas coisas incríveis, mas só se você quiser usar muita força, né? Precisa pensar muito bem sobre tudo isso. Né? Sonho, duas falas. Não, quero que entre. De vez em Entrou. quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra, e aí vamos lá. E aí a gente tem o Mercúrio justamente esse é um cara, né, que vai para trás, aí agora ele foi para frente. Gente. Então, quando alguém falou, não sei quem foi que falou para mim essa semana, não, é culpa do Mercúrio retrógrado. Eu falei, não, o cara já está de bem com a vida, Já o está cara está direto. andando, está direto, ele está bonitinho. Então, Não para tem de mais. usar o coitado, né, como desculpa para as suas questões. Além do que, o cara está na librianíssima. O cara está Sim. bonitinho mesmo. Né? Ele Né? está pensando direitinho, ele está tentando pensar em eu, você, nós, tudo. Ele está fazendo um papel de equilibrador do momento. Né? Ele está seguindo esse percurso. Ele chega. Ele fica até o final do mês, né? Até ele Então, vai entrar em Escorpião dia 29, é isso? isso, ele só vai entrar em Escorpião dia 29. Então, praticamente, a gente vai falar desse ingresso dele lá para diante no nosso próximo encontro, né? 13 de novembro. Aí ele já vai estar dentro de Escorpião, já vai estar realmente maquiavélico, não é? Então, a partir de 29, eu diria que assim, uma das coisas que eu gosto muito dos escorpinianos é a capacidade de administração. Né? Eles são ávidos, têm um pensamento muito bem organizado, são persistentes. Então, dentro do lado positivo daquilo que o escorpião traz, apesar de ser a luta, né, com as três presenças, a águia, a serpente e o escorpião, mas o olho da águia é muito importante na vida escorpiniana, a gente não pode esquecer disso. Né? E às vezes a gente Sim. fica só nesse lugar, é para desapegar. Não, é para olhar direito. Olha direito, né? Vamos olhar com outro olhar e um olhar mais arguto. Isso aqui não está dando certo, ou então aquilo lá está bem bacana. Mas então, vamos fazer o que tem que ser feito, né? O difícil é isso, fazer às vezes o que é necessário ser feito para aquilo poder ficar bem, ou para. Né? Eu falo que às vezes a gente tem que fazer uma sangria que é para poder ficar bem naquele lugar.
né? E aí a gente entra para esse lugar também que Vênus também ainda está na Librianice, mas indo em direção ao Escorpião. Então, os dois estão indo em direção ao Escorpião, né? É um movimento duplo aí. Sim, Opa, acho que... parece que temos sinal do nosso terceiro e querido par Opa! aqui na nossa conversa. Opa. Eu vejo você, isso já é alguma coisa, não é? Vou tentar trazer para a transmissão, então, nosso querido Sandesh Ferrari. Oba! Aê, boa noite. Yes! Yes. A gente não está te ouvindo ainda, não é? Estamos sem Então, seu acho que som. estão sim. Eu que estava aqui numa Celebração silenciosa. Gratidão. Era a minha segunda preocupação. Conseguindo depois, vencendo todas as questões Vênus, aqui. Muita respiração a profunda. reza de Vênus rolou, pronto. Né? Na hora bom. que a gente reza para essa grande figura, aí deu certo. E falando de Escorpião, né? Falando de Escorpião. Estamos indo para Escorpião, estamos indo. Sim. O quanto a gente estava falando, Sam, o quanto é importante essa, não só a capacidade de limpeza do Escorpião, né? Eu estava convidando a turma a fazer uma volta astrológica, olhar seus assuntos e ver o que está precisando de limpeza, porque é um mês para a gente começar a limpar, para começar a se preparar para o final do ano, né? O último terço do ano. E a Fernanda falava do quanto é importante esse olhar que o Escorpião tem, essa capacidade mesmo de fazer essa leitura, né, do que precisa ser mudado, do que deu certo, do que não deu, do que precisa, né, ser renovado. Perfeito, né? É como se o Escorpião sempre perguntasse pra gente, né? Você tá fazendo o que você sabe fazer de melhor ou sabe fazer melhor que isso? Né? Então, com a entrada da Vênus em Escorpião, né? Nas relações, você sabe fazer o que você sabe. Você está fazendo o que você sabe fazer de melhor ou sabe fazer melhor que isso? Depois, no dia, né, 23 de outubro, quando a Vênus entrar em Escorpião, no dia 25 de outubro, quando a Lua entrar em Escorpião, também com suas próprias emoções, né? Não só com os outros, mas consigo mesmo, né? Com sua saúde, com seus hábitos, com a sua rotina, com o seu jeito de se tratar, né? Você está fazendo o que você sabe fazer de melhor ou sabe fazer melhor que isso? Então, essas purificações e transformações de Escorpião são resultados exatamente do que você falou, Nina, de que Escorpião ajuda a trazer a tomada de consciência, para depois poder fazer, inclusive, um movimento utilizando dessa consciência. Perfeito. Isso mesmo. Inclusive, vai aparecer uma casinha super bonitinha no ingresso do Sol em Escorpião, e vai acabar acontecendo, inclusive, essa própria conjunção com a Vênus, e aparece uma casinha, né? É um baldinho com tampa. Apesar das quadraturas, Marte e Netuno, e o próprio Sol, Vênus e Plutão, né? Então, assim, não é tão bem light e também não é tão, assim, do gosto, mas vai ser com os enfrentamentos mesmo, vai ser com umas brigas mesmo, vai ser com umas encrencas mesmo, tem jeito. Mas quem sabe a gente consegue fazer isso fluir, né? Ou tremer, como disse um colega nosso falando dos trígonos, né? Das tremulidades que os trígonos podem trazer, eu achei interessante. Isso tudo em direção ao caminho que a gente está escolhendo, o caminho de cada um. Nossa. Até lá a gente tem muito ar no céu, né? Esse é o ponto. Até o ingresso mesmo do Sol, a gente ainda tem muita coisa do ar. O ar, para mim, ainda reina. A gente pode estar indo para uma migração aquática, as águas profundas e difíceis do Escorpião, mas a gente ainda está com um flare. Eu acho que a gente ainda está... né? Estamos surfando. Eu acho que são essa chance que precisa ser dada, né? Então, primeiro a gente tenta fazer o tratamento. Se não deu para fazer o tratamento, a gente vai para a cirurgia. Primeiro, a gente tenta conversar. Se não deu para conversar, a gente vai para o litigioso. Primeiro, a gente tenta, né, realmente dar uma chance, dar uma alternativa. Na mitologia hindu, Durga, que é a deusa da guerra, ela tem 10 braços. Então, ela fica tentando dar... Tem 10 braços, e alguns braços e tem lança e tridente, mas tem outros braços que tem bacia de bolinho, florzinha, né? E tem, né, a lótus, tem a luz, tem um monte de coisas. Mas se não der certo desse jeito, aí a gente vai para o segundo passo, que é a Kali, que é a filha da Durga. Aí ela arranca cabeças enquanto tiver cabeças.
né? Então, acho que é muito importante que a gente dê uma chance, e se não der certo desse jeito, então a gente vai para o drástico. E a chance é exatamente essa conjunção, né, de Sol e Vênus em Libra no dia 22 de outubro. E aí, quando a turma Sim. toda vai entrando em Escorpião, é assim, ó, o que não deu certo, em 99% dos casos dá certo conversando. O que não deu certo conversando, então a gente Nossa, resolve de outro jeito. E aí, então, quando a é. Vênus entrar em Escorpião 23 de outubro, quando a lua nova acontecer em Escorpião 25 de outubro, quando Júpiter ficar retrógrado, né, e Mercúrio entrar em Escorpião, Júpiter retrógrado 28 de outubro, Mercúrio, né, retrógrado não, Mercúrio em Escorpião dia 29, e essa turma toda e o Marte retrógrado e tudo aí essa turma toda que a gente está conversando é quando a gente já deu as alternativas, né? E inclusive a gente precisa lembrar que ontem foi dia dos professores, então parabéns, Fernanda, por ser nossa professora também, né, e pelas Ai, parabéns oportunidades, e que o você professor é também por ser o exatamente, nosso né, professor. Né? a todos os professores, e dizendo que o Isso, a professor todos faz os isso, né, ensinadores do vamos caminho. estudar, vamos aprender, vamos elaborar, mas se não deu certo desse jeito, então arranquem uma folha, tirem tudo sobre a carteira, deixa apenas uma caneta, e agora vamos no drástico, né? Pois é. Aí Vamos a para a gente... prova. E aí o Marte que está no céu é que vai dar uma bola dentro também, né? Porque aí temos um outro movimento dele em Gêmeos já há bastante tempo, né? Ele está mas assim ele vai começar a dar chutes na inteligência. Então, a migração que a gente está nesse bate-papo de hoje, né? Que a gente veio de uma lua cheia, bonitona, né? Mas a gente já está entrando na minguante manhã. Então, amanhã mingua. Amanhã a gente começa um processo de limpeza, um processo de deixa aí, de solta, né, para chegar numa lua nova que, em termos astronômicos, que eu até já falei um pouquinho antes, ela é eclipsada. Então, a gente tinha uma lua, mas um eclipse parcial, não vai dar para ver do Brasil. Mas como é que fica esse eclipse dessa vez, assim, em outubro, numa visão mais astrológica? Vamos dar uma eclipsada junto? Oficialmente, né, por 2 anos e meio, a cabeça e a cauda do dragão estão nesse eixo touro-escorpião, né? Então, por 2 anos e meio, os eclipses estão acontecendo nessa época, na época quando está em touro, lá em maio, e na época que está em escorpião, de outubro para novembro. Então, por 2 anos e meio, os eclipses vão acontecendo aqui. Toda vez que acontece um eclipse, e acontece 2 vezes por ano, o eclipse é lunar, é um período em que a gente perde o olhar para o passado e pensa que o futuro vai ser melhor, e que a gente não tem que usar nossa experiência até aqui. Sempre que o eclipse solar, a gente perde o futuro e acha que no passado é que era bom, né? E que a gente tem que recuperar valores do passado e a gente acaba desvalorizando um pouquinho o progresso, a mudança e a evolução, sentindo que eles são mais ameaças do que oportunidades. Então, época de eclipse, durante uma época de votação, por exemplo, como a gente vai ter no Brasil, às vezes algumas pessoas vão dizer: "Ah, no passado é que era bom, que medo do futuro", e outros vão dizer: "O futuro vai ser melhor, Deus me livre aquilo que foi no passado", né. Então, e as 2 são pensamentos incorretos, antes que a gente use a nossa experiência até aqui, que a gente acredite nesse futuro. E esse momento de eclipse é um momento em que a gente pode é importante que todo mundo se lembre, porque nós estamos no eclipse, que a nossa visão está parcial, está faltando um dos luminares. Ou a gente está Isso. eclipsando o Sol, ou eclipsando a Lua, mas está faltando um pouco de clareza. "Ah, eu estou vendo bem o que está acontecendo". Não, não está. Não está, porque Estamos só a vendo menos que você não 50% esteja de no planeta cada uma Terra. das faces. Isso. Se você está na Terra, você só vê metade, amorzinho da minha vida, né, você não está vendo Isso aí. tudo, tem uma metade que você está ignorando, porque tem um eclipse, amor. E aí, e Marte, ele está dizendo que esse está acontecendo por causa da dispersão, né. Marte fica 2 meses em cada signo, mas resolveu acampar em Gêmeos por 6 meses, né, Pois é. nos contando que tem um tempão de dispersão, de mais informação inflamada do que informação correta. A mídia escolhe, né, o que informa, e cada um escolhe o que escuta e o que bloqueia. E isso é esse Marte, né, 6 meses em Escorpião. Não vai e volta, não retrograda, vai para frente, vai para trás e coisa assim. Fala, explica e reexplica tudo aquilo que tem para dizer.
Eu mesmo, quando nasci, né, há muitos milhões de anos atrás, mais de 40, né, quando eu nasci, Marte estava retrógrado em Escorpião, em Gêmeos, exatamente como ele vai estar esses 6 meses esse ano, né. Então, assim, eu sei como é passar a vida inteira explicando por que que eu falei aquilo que eu disse. E isso, inclusive, pode virar um dom, um talento, uma habilidade. As pessoas dizem para mim: "Nossa, você explica muito bem". Eu explico muito bem, porque eu tenho uma tendência a criar mal-entendidos. Então, a princípio, eu já saio explicando. Mas você não sabe se vai gerar mal-entendido ou não. A princípio vai já sair explicando por que que falou aquilo que disse. E isso é a dica desse período de Marte em Gêmeos. Olha, a princípio vai dar rolo, a princípio tem mal-entendidos. Então, quando você falar, já sai explicando por que que falou aquilo que disse, para garantir, né, o melhor resultado nessas comunicações turvas e com visões parciais da realidade. E é só o que tem disponível, não é: "Ah, eu que estou assim ou você que está assim". Não, todo mundo está assim. Uma visão eclipsada da realidade. Ou a gente está perdendo o passado ou perdendo o futuro. Maravilha. Melhor que isso, só dois, né? Eu diria aqui no interior, melhor que isso, só dois. Muito bem. Então, assim, essa lua minguante agora, que vai estar em Câncer, dia 17, ela vai estar destacando muito necessidades femininas, ou das mulheres e das crianças, um plano mais coletivo dos servidores públicos, e até o final do mês, diversos aspectos astrológicos de impacto vão ocorrer. Com Saturno em movimento direto, a partir do dia 23, a fase de disputas e de medir outras forças, dar lugar a acordos e outras coisas, e também no dia 23. Então, assim, tudo isso que você disse, está dito aqui. Né? Eu tinha colocado como uma forma da gente lembrar, inclusive, das dificuldades que a gente vai ter de escolha, do quanto a gente vai estar eclipsado para poder olhar mesmo o que, que nós estamos vendo. E aí eu acho que esse meu PowerPointzinho, assim, esse GIF é uma delícia, né? Que mostra exatamente a nossa Sim. capacidade ou não de ver aquilo que se vê. A Lua é isso, né? Então o eclipse lunar vai ser um E é pouco importante essa lembrar criança. isso. E é importante lembrar que quando a gente vê a lua cheia e tá com a fantasia de que tá vendo ela inteira, a parte de trás está escura, né, então sempre metade dela está no escuro. Então mesmo para quem acha que está vendo tudo, só lembrar, né, que não está vendo tudo, tem uma metade de trás. Algumas estão vendo minguante, crescente, e reconhecem que estão vendo metade, metade, e outros não reconhecem que estão vendo metade, metade, mas está só possível ver metade. E isso é esse seu PowerPoint mostrou isso bem legal. Falando especificamente dessa lua minguante, né, essa lua minguante ela tem características que vão pegar bastante no sistema digestivo, né, ela vai pegar essa lua em câncer tá, pegando um pouco do passando pelo esôfago, atrás do coração e entrando no sistema digestivo. Então é importante lembrar para cuidar um pouquinho desse estômago, né, então desde o Chazinho. nível físico, olha com o que você está engolindo, o que que você está comendo, chazinhos excelentes, né, os chás lunares são plantas que dão mais aromas à noite, então ótimo, né, chás de jasmim são bem-vindos nessa época, né, e também os boldos, as plantas com cor violeta, com flores violetas, né, boldo e lavanda, mas é para ajudar a digerir, qualquer coisa que a gente possa comer, as alucinações, os champignons da vida, né, mas também para ajudar a digerir Sim. o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, né, todas as possibilidades, né, que a gente está tendo que lidar nesses tempos agora. Muito bem. Noturno também é uma melição, que a gente encontra bastante nas cercas por aqui, pelo interior, que é uma plantinha verde com cheiro de melissa ou melição, alguns chamam até de boldo, e com um tufinho de florzinhas roxinhas, lilazes, muito legal. Já gostei assim da história. E é um chá bem digestivo, bem bacana, bem E joia. Muito E bem. depois, Então, da lua cheia, peraí. depois dessa do final do lua minguante, indo até a lua cheia, até o 8 de novembro, vale a pena já pensar em chás mais expectorantes, né, com hortelã, com menta misturado, porque na lua cheia do 8 de novembro, ela vai ser uma lua cheia e a lua vai estar em conjunção com Mercúrio. Então a gente primeiro pega essa parte um pouco mais amarga dos boldos e da melissa, e depois a gente entra nessa parte mais expectorante, por causa da conjunção com Mercúrio mais adiante. Tudo bem?
Bom, então o caminhar mais ou menos de outubro é onde nós estamos agora, né? Em domingo, dia 16, véspera dessa lua minguante incrível. Aí a gente vai ter o eclipse solar e lua nova no dia 25, né? Então, assim, esses são os lugares importantes da lua. Da mesma forma que o sol vai estar trazendo, né, esse lugar importante também, fazendo a sua conjunção aqui com Vênus, mas também trazendo a sua força, ainda numa casa 11, mas já praticamente 12, né, ingresso de Escorpião nas profundezas, né, de peixes ou dos oceanos, naquilo que a gente não consegue ver direito, né, nos grandes inconscientes coletivos. Acho que está num lugar bem, bem desafiador essa entrada. Sim, tem essa entrada do Sol em Escorpião indo para a casa 12, né? Vamos lembrar também que a Lua nova em Escorpião é uma Lua em queda, né? É um dos lugares da Lua, quando a Lua está em Escorpião, um dos lugares onde a gente perde essa energia de boas relações. Né? O Sol, eu brinco dizendo sempre que o pai é o patrimônio e a mãe é o matrimônio. Então a gente pode estar cuidando demais do patrimônio e esquecendo do matrimônio. E em termos simbólicos, quer dizer que a gente está cuidando demais das coisas e dos ideais e esquecendo das relações, dos vínculos, das pessoas e das parcerias. Então é importante a gente lembrar que a gente está lidando com pessoas e lidando com pessoas que têm sentimentos e que a gente se importa com elas se importam com a gente, né? Então, independente dos ideais, olhar um pouquinho para as pessoas que estão à nossa volta. E logo depois da Lua Nova, que é no dia 25, né, tem no dia 28 o Júpiter retrógrado, né, em Peixes, que apesar de ser um lugar bem confortável para o Júpiter, o lugar retrógrado nos lembra, né, dessa energia de fazer de novo, né, de recuperar o transbordar, recuperar o de ser magnânimo, né? A gente não precisa ser mesquinho. As revisões, né? Oi? Oi. Então, eu estava olhando aquele mapa ali agora, Fer, e estava eu estava me dando conta que me chamou a atenção, porque na alquimia, Escorpião fala do chakra laríngeo, e a casa 8 e a casa 12 falam do chakra laríngeo, né? E a casa 8 como sendo a casa do Escorpião, e aí eu estou vendo aquele Sol entrar ali conjunto a Vênus, né? Essa fala do Sun ali de estar esquecendo um pouco, né, das relações, e eu vejo o Escorpião ali, um Sol entrando em Escorpião na casa 12, que também é o chakra laríngeo, né? Então, de novo, acho que o meu convite aí é para pensar um pouco, cuidar dessa fala, né? Seja ela tanto relacionada ao patrimônio quanto ao matrimônio, enfim, né? Os dois lados vão estar aí sendo contemplados, digamos assim, pensando em laríngeo mesmo, né? E perdi o que eu ia falar. Tudo bem, então a gente pode estar falando de talvez os chazinhos e cuidar da fala, cuidar da fala, mas sim, sim, principalmente da comunicação, mas também relacionado à nossa mente concreta. Então, aquela que realiza as coisas, porque o chakra laríngeo é esse lugar de expressão, mas também é um lugar de expressão minha no mundo, das minhas ideias, de tudo que eu penso e de tudo que eu sinto. Então, tem essa como é que chama isso? Convergência, né? Dessas duas coisas, né, para esse mesmo lugar, apesar da gente estar falando de patrimônio e de matrimônio. De certa forma, é o meu Sol que manifesta a minha Lua, né? Alquimicamente, é um pouco isso. E voltando um pouquinho, quando o Sam fala também do digestório, né, do sistema digestivo, a gente, de novo, a boca, né, o laríngeo, mas está aqui próximo da boca, a boca também é por onde começa todo o processo do sistema digestório, então reforçando isso, né?
E a casa 4, lá embaixo, fala do nosso chakra básico, que hoje, né, a Lua está lá embaixo, né? Naquele primeiro mapa ali que você mostrou, a Lua está lá na casa 4, né? Sim, do nosso dia de hoje, sim. Hoje, né? Sim. E, enfim, a casa 4 para a alquimia é a base desse sistema digestório, né? Casa 4, casa 2 e 6, casas 8 e 12. A gente completa esse caminho que a gente também chama de serpente solar, eu já falei algumas vezes aqui, mas é sempre bom repetir, Claro. né? E é isso, então, que é a base, a cabeça e o coração da serpente solar. É exatamente o desenho do nosso sistema digestório, né? Boca, estômago e intestino grosso, né? Então, revisar isso tudo aí, cuidar com isso tudo. Os chás são bem-vindos, os chás calmantes também, né? Os escaldapés, né? Isso, os de proteção, eu ia falar que tem um jeito de limpar que é muito bom, que é vitaminando também, né? Então, dando atenção para essa base, né? Que é essa bomba de energia, que é o chakra básico também, que a gente precisa limpar, mas também precisa vitaminar, porque senão fica fraquinho, né? Para ir além, né? Então, prestar atenção nisso. Tanchagem é bom para isso, vai regenerar um pouquinho. O confrei é bom para isso, que é uma erva regeneradora. E quando a gente fala em lua nova, a gente está falando em lua, para alquimia, uma lua de fogo. Então, também é bom pensar em regeneração, em recomeço. Tudo que tiver rei na frente, né? Vamos falar isso, que é verdade. Agora é hora de revisão. Exatamente, já revisou, agora vai recomeçar, né? Isso, então, exatamente. Apesar de que esse recomeço demanda um tempo, então a gente tem aquela história mesmo de estar fazendo determinados movimentos, sabendo que ainda vai ter um tempo de gestor, né? Isso. Que finaliza, aí depois que finaliza, que vai pegar o cavalinho, sair trotando, aí pega a cabra, sobe a montanha e a gente começa um novo caminhar adiante. Né? Então a gente tem o objetivo vai ser recomeçar, mas tem que fazer a tarefa de casa antes, senão não vai recomeçar nada, vai só continuar mais do mesmo. Não queremos mais. Não queremos mais do mesmo. Não. A tarefa de casa vai pegar bem dia 28 e 29 de outubro, né? Que é o Júpiter retrógrado e depois o Mercúrio entrando. E depois no dia 30 de outubro Marte ficando retrógrado, e se a gente fez toda a tarefa, né, aí então lá no dia 8 de novembro, na lua cheia, né, aí a lua cheia com Sol conjunto Mercúrio conta que as palavras que foram benditas trazem bons resultados, aí a gente incrementa na carteira, não brigou nos relacionamentos, tem dinheiro e funciona, né? Então, o retorno de uma tarefa bem feita, lá no dia 8 de novembro, fica bem claro. É importante te lembrar que no mês passado, quando a gente falou de Libra, estava tudo mais em Libra, a gente disse, inclusive, que o máximo possível, o máximo de que fosse possível, ia estar mais brando, ia ser mais diplomático, e a gente indicou, né, coisas cor-de-rosa, e amorosidade, e as rosas, os aromas de rosas, os perfumes, essas coisas todas. Nesse mês agora de Escorpião, que a gente está reconhecendo que está muito mais tenso, depois vai ficar bem legal e a festa vai acontecendo no final do ano com o Sagitário do nosso próximo encontro. Então, quando a gente se encontrar, né, de novo a gente vai falar coisas boas lá no dia 13 de novembro. Mas, por enquanto, hoje a gente está conversando sobre esse momento mais profundo e mais denso. Então, vale a pena pensar nas pedras negras, né? Usem aí no bolso turmalina negra, ônix, obsidiana, né? Usem aromas que sejam mais de proteção mesmo, como o cipreste e como, às vezes, até pimenta negra, né? Usem também nos chás mais amargos, né? Por isso a gente estava falando do boldo, porque eles trazem essa energia de conexão profunda com aquilo que nos protege. Então, talismãs de proteção, chás de proteção, chás que blindam o nosso campo áurico, às vezes um pouco de sálvia
com orégano e folha de louro, pode ser um bom chá de blindar da alma. Então, todas essas energias protetoras são importantes, até pelo menos a lua cheia do 8 de novembro, né? Então, assim, onde a lua vai estar exaltada é no signo de Touro, que passou todo esse toda. Então, a gente tem que, para que o nosso público compreenda que não é para passar por esse período de inocente, né? Não vai assim, tipo, eu tô, né, de sunga, de maiô, de biquíni andando no meio da guerra. Não, 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 né? Te protege, observa, fica atento, não vai de inocente, né? Então, dá essa atenção, né, nessas camadas e camadas internas e externas, nas suas relações, nas suas coisas, no seu trabalho, na sua família, nas suas viagens, assim, vê 2 vezes, verifica, olha bem o que você está comendo, verifica onde está o passaporte, se falou corretamente com seu amor, se guardou bem aquele dinheiro, né? Então não é um período para a gente passar assim distraído. Leva uma atençãozinha extra porque é um período que exige atenção desnecessariamente passando riscos, né? Correndo riscos. E aí a gente tem também que esse ingresso do Sol vai estar trazendo um ascendente também que gosta de inovar e que já lança setas para o futuro, um ascendente Sagitário, que acaba tendo uma tendência futurista, né, de olhar mais adiante. Então, nada do que a gente está limpando, fazendo, arrumando, ou, né, essa coisa do não vai de inocente, não adianta fazer de conta que não está acontecendo nada, ou se colocar no mundo de Nárnia e sair andando aí como se nada fosse. Não, nós temos um futuro pela frente, tem coisas que virão de acordo com aquilo que a gente estiver fazendo agora. Então, tem várias responsabilidades aí nessa abrangência, nessa ousadia. Que o ascendente em Sagitário, para mim, muitas vezes, ele tropica. Eu falo que assim, parece que ele cavalga em cima do mesmo lugar, tem muita energia e nem sempre se lança, né? Nem sempre dá conta. Sagitarianos são criaturas, centauros são criaturas interessantes, muitas vezes empinam, movimentam, lançam a seta, ninguém vê, e na aparência parece que nada aconteceu, só um tropé doido, né? Se perde nas 4 patas, né? Isso! Né? Ele fica, ameaça demais, eu estava pensando aqui, né? Eu estava pensando que toda essa tarefa de casa já deixa ele inquieto de cara, né? Assim, muito tem que. Ele já cansou antes de começar, já disse, ai não, que preguiça, fui. Essa palavra que preguiça é muito interessante, bem usada por sagitarianos mesmo, né? Que eu não sei falar esse negócio do que preguiça que eu não tenho. De um lado... É que, de um lado, o Sagitário, ele vai estar olhando para frente, por causa que o Júpiter está em peixes, isso é bem confortável para o Sagitário, mas como o Júpiter está retrógrado, né, às vezes impede essas patas de seguirem cavalgando para frente, por isso tropicam mesmo no mesmo lugar, né? É uma combinação, né, que bota um pouco para frente e um pouco para trás. O que vai fazer com que o Sagitário crie toda essa filosofia e ele vai ter como fosse um olhar pela luneta. Eu consigo olhar lá na frente, mas a luneta não me teletransporta para lá, eu ainda estou aqui. Eu consigo ver lá na frente, contar com isso, saber que aquilo está lá, mas eu ainda estou aqui. E eu preciso de todo o trabalho que leva para chegar até lá. O trabalho que. Então, essa visão do futuro, essa escolha de onde eu quero chegar é sagitariana. Todo o trabalho que leva para chegar lá, aí é o tema Capricórnio. Então, o Capricórnio, né, o Sagitário tem o direito de ter preguiça, porque depois do Sagitário vai vir o Capricórnio para fazer todos os movimentos para chegar até lá. Mas quem diz aonde é lá? A visão visionária de um futuro que vale a pena seguir é o Sagitário. Então, também é importante lembrar que todo esse tempo que a gente está vivendo agora, apesar de desafiante, ele contém as sementes que vão nos dar a visão de onde a gente quer chegar mais adiante. Isso graças a essa habilidade maravilhosa de visão que o Sagitário. Todo sagitariano que a gente conhece, em algum momento, ele vai dizer: eu já tinha visto, eu já cantei essa bola, eu já tinha percebido. Muitas vezes não fez nada a respeito na direção, não se moveu naquela direção, muitas vezes ignorou a própria percepção. Mas essas expressões já tinha visto,
já cantei a bola, né, já estava no meu campo de visão, tinha percebido. Isso é tipicamente do visionário da luneta sagitariana, que depois eu precisasse colocar todo em movimento até chegar, né, aonde já tinha visto. Sam, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Júpiter retrógrado em Peixes tira um pouco da ideia do Sagitário de qual o caminho dessas ideias todas que ele está vislumbrando, e por isso também ele dá uma desencanada, desiste um pouco? Na verdade, o Júpiter vai entrar retrógrado no dia 28 de outubro. Sagitário, antes do Júpiter entrar retrógrado, ou 16 de outubro, ele está olhando todas as direções, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e a luneta está abrindo, 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 abrindo. Quando a gente chegar no Júpiter retrógrado, no dia 28 de outubro, o Sagitário volta para todas as coisas que ele já viu, em todos nós. O Sagitário no céu vai nos dar esse presente. A gente vai olhar para todas as coisas que a gente abriu, todas as possibilidades de portas que a gente abriu e viu e visionou, né, e vai escolher então, de todas as possibilidades, aquela que parece ser mais, prazerosa. Sagitário sempre escolhe por aquilo que toca mais o coração, que é prazeroso, é dar resultados e coisas assim. Então, o momento da escolha é exatamente o presente dele retrogradar. Antes dele retrogradar, Perfeito. ele bota mais uma ideia, mais uma visão, mais uma percepção, mais uma inspiração, né? Ele vai abrindo, 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 porque Sagitário abre leque. Júpiter abre o leque, é abundância, né? Júpiter, como Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, mais uma namorada, mais um filho, mais um semideus, mais um, mais um, mais um, mais um. E quando ele fica retrógrado, ele está, deixa eu pegar de tudo que eu já pensei e vamos escolher uma joia desse tesouro tão abundante que realmente vale a pena usar nesse anel, nesse colar, nesse brinco, né? Das várias coisas que eu pensei na vida amorosa, na vida profissional, nos hábitos de saúde, nas formas de praticar minha espiritualidade, qual delas vale a pena botar mais tempo, atenção, energia, dedicação e paciência? Mas esse vai ser o presente do retrógrado. Retrógrado Entendi. em casa, retrógrado em peixes. Boa. Muito bem, muito bem. Então, já que retrogradando em peixes, a gente volta um pouquinho para casa, mas ainda vamos ter que estar falando dessa energia solar, que, querendo ou não, vai estar passando da 7ª casa para a 8ª casa, para esse universo de Escorpião, onde as energias são intensas, e aí todos esses universos escorpinianos têm vários lugares de abrangência, como estava falando a Pur, né? Tem esse lado pai, a serpente lunar, a serpente solar, esse chakra laríngeo, então, onde a gente está atravessando agora. Você quer falar mais alguma coisa daqui, Pur? Olha, acho que talvez destacar que as pessoas que estão vivendo esse setênio de 28 a 35, que é quando está se formando, por assim dizer, o chakra laríngeo, talvez vivam esse período agora dessa forma um pouco mais presente, e também vale cuidar mais dessa região também, né? Cuidar mais da fala e da garganta mesmo, né? Do chakra em si, né? Dá uma olhadinha como é que anda a tireoide, boca, dentes, essa parte toda, né? Bacana. Acho que uma coisa que também me lembra é que a força na garganta, né, para essa época agora, dá força também para as orações, que é uma coisa que a gente fala, né? Uma coisa a ver com a garganta. Sim. Então, fazer os rituais, né, com falas, com orações de proteção, né, são importantíssimas, porque empodera essa garganta, junto com os cristais, junto com os aromas, né, junto com tudo que a gente já falou, empoderar nos rituais com orações. Então, orações de proteção são mantras de proteção, orações de proteção são bem legais nessa época, que nem a oração de São Bento, por exemplo, né, uma oração antiquíssima, usada pela igreja para banimento, para exorcismos. Então, vou dizer para todo mundo, olha, procura lá na internet oração de São Bento,
pega a medalhinha de São Bento, né, usa, bota lá o terço de São Bento em latim para cantar para você no YouTube, né, se o seu latim não é fluente, né, então assim, né, bota essas proteções para ir limpando os ambientes, para cantando nos ambientes, para comunicar essas purificações e proteções, porque é algo para vibrar nesse período agora, né? Bota a sua garganta para vibrar, o seu laríngeo para vibrar, né? E como a Purnina falou, entre 28 anos de idade e 35 anos de idade é o momento que está se formando isso. Então, é uma época em que você tem que tomar. São as pessoas entre 28 e 35 que mais tem que tomar cuidado com o que falam. Né? Na vida, é a época na vida que mais a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Né? Porque está com a garganta e vai com as responsabilidades e consequências do que aquela época da vida. Então, cuidar bastante dessa garganta. Então, já que vai falar, fala uma oração, né? Isso, fala uma bendição, fala um benzimento, fala um decreto positivo, solta um verbo bom, né? Observa o que está saindo no teu verbo, na tua boca, porque isso constrói, né? Isso traz muitas coisas adiante, importantíssimo. Tem uma frase, né, que diz que a gente é a história que a gente conta. Sim. Então, cuidado com a história olha que as você está palavras, olha as palavras, sim, benditas sim. palavras. E aí vamos para esse lugar de Escorpião com suas pedras, né, suas variações também. Sim. Então vai ter aquele citrino por conta do charme, vai ter a malaquita. Malaquita precisa tomar cuidado, né, porque ela depura as profundezas, assim, mas é uma querida. A obsidiana, que tem esse lugar, tanto com tem a obsidiana flocos de neve, tem a obsidiana negra, tem a ônix, tem acho que é a zabaione, uma outra, não é o abalone, é outra, que é negra também lá da Europa. Todas elas são muito legais, as negras da gente usar, mas lembra de não usar muito demais, sabe? Tipo colares e coisas, você precisa ter muito poder para lidar com uma bichinha dessa. As turquesas, que são hoje em dia mais difíceis da gente achar, né? Hematitas são boas também, lápis lazulis, águas marinhas, para transformar esse emocional profundo de Escorpião, né? Quem sabe pode usar ajudar a perdoar, né? Que é difícil às vezes. Pode usar enxofre também, que é a pedra de Escorpião também. Enxofre também é um carinha de Escorpião e é bom mesmo. É uma pedra super limpa e é uma pedra clarinha. Assim, a gente não você olha para ela tão bonitinha, tão inofensiva. Então, mas sabe uma outra coisa que eu tenho feito que tem sido ímpar de boa, né? Você usar aquele sabonetinho granado, 10% de enxofre. Ele é bacana, sabonete de enxofre, sabe? Perfeito. Ele é perfeito. É um outro ritual de limpeza maravilhoso usar sabonete de enxofre. Né? Uma temporada boa para isso. E muita gente gosta de fazer elixir de cristais, né? Muita gente gosta de botar os cristais na água e beber essa água dos cristais. E muitas das pedras que a gente traz à tona em Escorpião, elas são tóxicas se fizerem isso. Então não coloquem uma turmalina na água, nem uma malaquita na água. Não dá. Seria um veneno na água para você tomar. Então as pedras de Escorpião, você verifique, certifique-se, né? Não vai na inocência, acho que dentro dessas né? Não daqui, vai, a citrino dá, a citrino dá, ok, eu faço há muitos anos, e a água marinha também, porque elas são linhas de quartzo, né? Então elas não é complicado a obsidiana porque é vulcânica. Então também dá. Agora tem algumas realmente que vão soltar coisas na água, então assim, não dá. Não é uma boa ideia, deixa para outra hora. Né? Sim. Muito bem, então assim, o Júpiter, depois até ele é pequenininho, meio chateado, porque ele está indo embora daqui, né, voltando, depois ele vai voltar para cá. Eu ia tirar ele totalmente, falei, não adianta, deixa eu só dar um reset nele por enquanto, uma diminuição, dizendo que o cara está indo, né, agora ele volta para um outro lugar, aí a gente segue adiante, né, então, enfim, opa, peraí, que a Fernandinha errou aqui, meu querido dedo. Então vamos lá, aqui. E aí a gente segue para a turma que não muda muito. Errou no dedo, é o Júpiter retrógrado, a gente volta de novo. A gente volta de novo, né? Saturno em Aquário, não vai mudar muita coisa, ele vai fazer alguns aspectos, continuamos aqui, não é? Continuamos. Ele deu uns passitos para trás, né? Esses passitos para trás só está me deixando mais triste, porque só passa em cima das minhas coisas de novo. No dia 23. De novo. Coisa de louco.
No dia 23 de outubro, o Saturno vai entrar em movimento direto. Ele está retrógrado agora. O presente que ele vai nos dar durante essa época toda de Saturno, toda de Escorpião, né, é que o Saturno, no dia 23 de outubro, começa a andar para frente, no mesmo dia em que o Sol faz conjunção com a Vênus em Escorpião. Então, o Sol Graças a faz conjunção com a Vênus em Escorpião e o Saturno começa a andar para frente, no dia 23 de outubro. E aí, ele diz o seguinte, que, olha, ele passou um tempinho aí retrógrado, uns 3 meses retrógrado, você passou 3 meses podendo ter oportunidades de amadurecer. Vê se age como uma pessoa madura. Se você, o Saturno andando para frente significa que eu conto com a sua maturidade. Já passou o tempo de aprender a ser maduro. Agora eu conto com a sua maturidade. E esse Sol conjunto, se você for maduro, você consegue ser verdadeiro e amoroso sem criar confusão. Se você não aprendeu, né, quando o Saturno estava retrógrado a virar maduro, o Sol e a Vênus em Escorpião significa que tu quer e te prepara para o retorno que isso vai ter para cima de você. Porque todo mundo vai se entender do que tu acha que tinha direito de dizer, e aí eles vão mostrar o quanto você não foi maduro. E se você não está sendo bem tratado, é porque você está agindo como alguém que ainda pode amadurecer mais. É o Bacana. Saturno saindo, né, do movimento retrógrado dele. Agora você falou, me pareceu aquela história de carnaval, porque agora na avenida está saindo, né, na Sapucaí, né, sabe assim, aquele moço que fala saindo, né, porque ele está saindo, então parecia aquela escola de Tá samba que está saindo da saindo, Sapucaí. né? Isso, saindo da Sapucaí. E aí Urano também é outro cara que continuamos aí, claro, ele vai fazer alguns aspectos, claro, é daí, não é? É outro carinha, nada muito para a gente relatar. Tem algum Sim. taco para Quando a dar gente aí, tiver Vini? com quando a gente tiver com a lua cheia, na lua cheia, o Sol vai estar em Escorpião e a Lua vai estar passando por cima de Touro. E a Lua, quando passar por cima de Touro, vai passar por cima do Urano que está em Touro. Então, só lembrando que todas as Sim. mudanças que a gente vai estar realizando nessa época, e Urano adora uma mudança, vão durar um bom tempo. Né? Não vão se estabelecer muito rápido, leva um tempo para essa mudança enraizar e estabelecer uma nova ordem, porque quando Urano tem Touro, ele cria mudanças que acontecem lentamente, mudança de Urano acontece lentamente por causa de Touro, né, e que vai se estabelecendo. E a Lua, essa Lua cheia e esse eclipse, né, vai invocar esse Urano em Touro, vai invocar essa ideia de que mudanças dão resultados lentamente. Eu tô rindo aqui, porque enquanto vocês estão falando, eu tô tirando os oráculos, né? Nós E ainda temos essa pegadinha hoje. então, e Adorei. aí eu escolhi 3 oráculos, né? E aí o primeiro que foi do oráculo das flores, da alquimia, e de 3 cartas, 2 cartas falam da coletividade. No momento que a gente está, é, no mínimo, muito interessante, né? E as palavras-chave são amor universal, família universal e liberar leis do karma. Daí eu escolhi um outro oráculo e Que era para ver se suavizava, né? então, né, fui tentando, né? E aí a mensagem dessa carta diz assim: as coisas são como são, mas ela nos lembra, essa carta chama A Dançarina, né? Que em vez da gente mergulhar em depressão ou ficar desanimado, a gente pode se alegrar com o esforço feito e dançar na chuva, né? Que a vida pode estar desmoronando ao seu redor, mas você está no controle das reações e né? Você pode desmoronar com ela, você pode dar risada, né? Um fracasso pode ser comemorado porque traz em si as lições que vão conduzir você para mais perto dos seus objetivos, né? Então, quando as coisas estiverem muito difíceis, lembra de dar uma risada, de soltar um pouco do controle, né? E para fechar com chave de ouro essa leitura oracular de hoje, Que a, tem tudo a ver com esse Netuno em Peixes, abrir os oráculos, né, perfeito.
a nossa querida benzedeira nos diz assim: respeito por tudo e todos. Então, assim, não podia fechar de um jeito melhor do que esse, né? A palavra da carta é essência, né? Acho que isso é um convite, né, para todos nós que estamos aí às vésperas, né, daquilo, você sabe o quê? Isso, Agora, daquilo no você final sabe do o mês, no quê? início do mês que vem, né? Exatamente isso, né? Temos as eleições, temos o Halloween, temos o Dia de Todos os Santos, Dia dos Finados, e todo mundo está precisando de bastante respeito, né? É isso mesmo. Os vivos e os nem tantos. Perfeito. E esse é o tema, né, do Dia dos Mortos, que é ótimo para falar desse Plutão em Capricórnio, né? Quer dizer assim, vamos fazer nossos trabalhos, inclusive para os mortos, né? O Capricórnio é o trabalho, o Plutão é a morte, né? Que é exatamente isso. Vai, reza para os seus mortos queridos, pede a bênção dos seus ancestrais, né? Acende as velas, faz as orações, lembra dessas deles, não das suas, né? Faça as orações que eles gostavam. E a minha sugestão é que nesse finados as pessoas, inclusive como é Capricórnio gosta de trazer coisas bem para a matéria, quem sabe você faz os pratos de comida, se você sabe, dos seus, né? E assim, Dos seus ancestrais, né? Que cortou um num pouquinho você. cemitério, né? Lembra dos seus ancestrais. Porque isso ajuda a trazer também bastante proteção quando os nossos ancestrais queridos, né, estão do nosso lado. E essa é uma época do ano para lembrar deles, né? Com esse Plutão em Capricórnio, lembra de trabalhar para os mortos um pouquinho só, nem que seja só no dia 2, né? Leva uma florzinha de plástico, né? Vai lá limpar um túmulo, faz uma oração, bota uma fotografia de alguém que morreu na sua casa para dizer um bom dia no começo do dia, uma boa noite no começo da noite, depois pode devolver a fotografia por álbum de fotografias, mas nesse 2 de novembro, né, não passa por isso como se isso não acontecesse, não fosse nada, né? É uma boa Sim. oportunidade para a gente conversar sobre aqueles que, apesar de não estarem visíveis, de alguma forma, nem que seja na nossa genética, sempre estão presentes. Com certeza. E eu escolhi, junto com a CUR, né, a gente estava no começo, eu escolhi falar um pouquinho da 10ª anciã, que na verdade tem a ver com um oráculo muito lindo, né, das 13 anciãs, e que fala da guardiã que tece a teia, fala da avó aranha, e fala de trabalhar com a verdade, né, a habilidade de trabalhar com a verdade. E aí, como ela tem uma oração, e a gente pode deixar uma oração aqui para que ela tenha força, não é? E trabalha todos os elementos, a avó-aranha e a realização dos sonhos, e a leveza e a fluidez, ela fala o seguinte na prece, para a gente fechar. Amada avó que tece a trama da vida senhora das tecelagens, fiandeira da beleza sagrada, eu invoco a ti. Destrua as minhas limitações e crie realidades tangíveis para meus sonhos se concretizarem. Com você, grande mãe, sendo minha musa, tecendo a trama sonhando o sonho, através dos dois mundos, vou criar e trazer ao mundo a minha verdadeira arte, como uma medicina sagrada pela cura de todas as relações. Gratidão. Né? Gratíssimo. Muito lindo. Muito bem. Então, acho que a gente está finalizando. Né? Daqui a gente tem as falas de Brasil. Na verdade, a minha oração, o meu desejo de que o Brasil cumpra da melhor forma possível a sua metáfora, a sua história, né? O seu caminhar, que todos possamos fazer o melhor que cada um traz no coração, né? E que a gente possa estar aqui de novo, reunidos, no dia 13 de novembro de 2022, às 19h30, não é? Também é um domingo, para a gente estar falando do que vem depois de tudo isso, né? Então, vamos falar de Sagitário, vamos falar já das preparatórias para o final de ano, que eu tanto gosto, né? Já vamos fazer convite para um monte de coisa. Então, é um outro percurso, um percurso bem legal, né? Onde vai estar valendo a nossa história de estar aqui, né? De volta ao começo. Certo? Então, eu queria muito agradecer a turma toda. Inclusive, mas eu quero agradecer muitas Por pessoas causa que desse estiveram escorpião no meio de cena. presentes. Sim, Tivemos que muitas sempre tem pessoas nossos fãs aqui. queridas. Isso, gratidão pela presença de todos, um beijo grande e que todos possam também ter uma boa noite de sono, um bom descanso e que a gente se veja no dia 13 de novembro, certo?
Então, ficamos por aqui. Gratidão a todos. Um beijo. Beijo.